Oi gente, eu me chamo Meire, sejam bem-vindos, e no vídeo de hoje vai ser um tutorial de como que eu faço para desenhar partes do rosto. Lembrando que esse vídeo é a parte 2, onde no primeiro eu mostro para vocês como que eu desenho cabeças e rostos. Então se você ainda não viu esse vídeo, o link dele vai ser na descrição e também aí nos cards. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu desenho olhos, bocas, nariz e orelhas. Então, vamos lá! Olho, partes importantes. Então o que a gente tem de importante no nosso olho ali e lembrar delas na hora que a gente for desenhar é a pálpebra superior, a pálpebra inferior, o lagrimal e a linha d'água. E a gente também vai ter ali o supercílio. Eu vou deixar na descrição onde eu aprendi essa questão de supercílio, que é num vídeo do Léo MK, então o link tá aí na descrição. Mas basicamente sobre esse supercílio é que geralmente ali na parte de cima do nosso olho não pega tanta luz, então a gente acaba tendo essa sombra, que vai ser essa linha mais grossa. Mas em um ângulo visto de baixo, por exemplo, essa parte aí da linha mais grossa, ela é vista. E se você quiser, você pode fazer ela grossa assim, né, com essa linha grossa. Ou então você pode deixar ela assim à vista como eu fiz nesse exemplo. E na parte de dentro do nosso olho, a gente vai ter a pupila, a íris, que é onde é a cor do nosso olho. E também vamos ter a esclera, ou mais conhecida como branco do olho. Lembrando que é chamado de branco do olho, mas você nunca vai pintar essa parte de branco. Um detalhe é que independente do olho que eu estou desenhando, eu gosto de fazer um delineado neles. Como eu desenho olhos? O olho é uma esfera e por isso que eu uso um círculo para estar desenhando os olhos. Então para desenhar um olho de frente, eu vou começar ali com um círculo, depois eu vou estar desenhando duas linhas guias para estar definindo o ângulo desse olho, ou seja, para onde ele vai estar olhando, mas eu acabo desenhando só a linha horizontal, já que quando eu vou desenhar o rosto, eu faço uma linha que eu chamo que é a linha dos olhos, ou seja, onde eu vou estar localizando os olhos ali no rosto, então eu acabo desenhando só essa linha horizontal, mas eu indico que vocês desenhem essas duas linhas guias para estar definindo o ângulo. Como eu já estou acostumada, eu acabo desenhando mesmo só a linha horizontal. E depois o que eu vou fazer é desenhar os olhos, ou seja, eu vou usar linhas para estar representando aquelas partes importantes que a gente tem no nosso olho. Percebam que a linha do olho, ela é meio curvada. Claro que isso vai variar, já que existem vários tipos de olhos, ou seja, você pode ter um olho em que as linhas são curvadas, como você também pode ter um olho em que as linhas são mais retas. Sobre os cílios, eles não são uma linha reta, eles são linhas curvadas, e eles vão estar saindo ali do supercílio e da linha d'água. Uma coisa que não dá de perceber aí que eu faço é que no finalzinho ali da linha d'água eu gosto de fazer essa linha mais clara, geralmente é o tom da pele, e nos cílios inferiores eu gosto de desenhar só 3. Às vezes eu desenho mais, mas geralmente eu só desenho 3. E daí por último, o que eu faço é fazer a sobrancelha. Eu gosto de fazer uma sobrancelha que tem esse formato. Eu tô aos poucos variando em como eu desenho a sobrancelha, mas saibam que os olhos e as sobrancelhas andam junto. E daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Agora para desenhar um olho em 3/4, eu vou começar ali com a linha horizontal e aquela linha no meio que eu acho que eu não falei, mas essa linha no meio aí que eu tô fazendo nesses esboços é que essa linha, quando eu desenho o rosto, é a que eu faço como uma linha guia. Então depois que eu faço essas duas linhas, eu vou estar fazendo ali o círculo e depois eu vou estar desenhando os olhos. Lembrem que um olho em visão de 3/4, eles tendem a ficar assimétricos e também os olhos acabam ficando mais arredondados. Lembrando que o olho mais próximo é maior e o olho mais distante é menor, ou seja, assimetria. Agora para desenhar um olho em um ângulo de perfil, eu vou começar ali com um círculo e diferente dos outros olhos, eu vou fazer essa forma, que é esse formato de triângulo. O olho, quando está em um olho de perfil, ele precisa seguir o ângulo e esse formato de triângulo é o formato perfeito para quando o olho está de perfil. Então, depois que eu faço esse formato, eu vou usar algumas linhas para estar representando as partes importantes do olho. Então, vou estar fazendo ali o supercílio, a linha d'água, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Eu também vou estar fazendo ali o lagrimal, que ele é visto em um ângulo de perfil. E sobre a íris, ela não é um círculo, ela é uma eclipse, já que ela tem que seguir ali o ângulo. De frente, ela é quase que um círculo perfeito, mas em outros ângulos ela vira uma eclipse, já que ela tem que seguir ali o ângulo. E a pupila fica centralizada na íris. Outras duas coisas é que a linha d'água na line eu faço ela grossa e preta assim, mas na pintura eu uso um tom de vermelho para representar a linha d'água. O certo é que eu deveria estar usando rosinha claro, mas eu gosto de usar um tom avermelhado. Outra coisa também é que o lagrimal na pintura eu também faço com um tom de vermelho.
Agora, se você for fazer um olho olhando pra cima, você vai fazer ele com essa forma daí. E você vai estar vendo ali parte da linha d'água superior. Eu acho que é assim que se fala. Você vai estar vendo ali a parte da linha d'água superior. E eu faço também a linha ali grossinha, que seria aquela parte que eu falei lá do supercílio, porque eu acho que fica mais interessante. Agora, para você fazer um olho olhando para baixo, você vai fazer esta outra forma, é basicamente o inverso da outra forma. E você vai estar vendo ali também a linha d'água, só que dessa vez é a linha d'água inferior, que é da parte de baixo do olho. O legal nesses ângulos é você tacar essa parte aí da linha d'água pra dar ênfase, mas fica a seu critério. E lembrem que existem vários tipos de olhos, tem vários tipos de olhos, então usem referências, analisem as referências e pratiquem, porque existem vários tipos de olhos. Recomendo também que vocês pratiquem o olho fechando e percebam que quanto mais fechado, menos da pupila é vista. O motivo pelo qual eu recomendo que vocês pratiquem o olho fechando é que você vai acabar praticando expressões do olho, já que, por exemplo, esse olho muito aberto pode indicar uma pessoa que está assustada ou impressionada com algo, já esse olho que está quase fechado, ele pode expressar alguém, por exemplo, que está com desconfiança. Lembra que eu falei que os olhos e as sobrancelhas andam junto? Então, eles andam juntos quando se trata de expressão facial, já que eles acabam afetando um no outro. Então, por exemplo, um olho que está muito aberto, a sobrancelha tende a ficar arqueada. Agora, se for um olho que está, por exemplo, ali fechadinho, a sobrancelha vai ficar um pouquinho mais caída. Então, pratique o olho fazendo diferentes expressões e veja como que a sobrancelha fica de acordo com a expressão que o olho está fazendo. E recomendo que vocês usem referências, e se você não quiser usar uma referência, pode pegar um espelho e veja como que a sobrancelha, o seu olho fica fazendo diferentes expressões. Além de desenhar o olho assim, cheio de informações e detalhes, eu também gosto de desenhar o olho mais simples. E para fazer ele mais simples, eu só faço uma bolinha, literalmente essa bolinha. E às vezes eu faço também esse formato, às vezes esse outro, quando o personagem tá dormindo. Eu vario bastante, mas não muda aqui o fato é que o olho é bem mais simples. Boca, partes importantes. Antes de eu falar as partes importantes da boca, é bom que você entenda o formato da boca, o shape dela, e basicamente você consegue entender o shape dela dividindo o lábio superior em 3 partes e o lábio inferior em 2 partes, e basicamente assim que é o formato de uma boca no geral. Agora, sobre as partes importantes, a gente vai ter na boca o lábio superior, o lábio inferior, os cantos da boca, o filtro e o arco do cupido. Como eu desenho bocas? Vou deixar as referências que eu estava usando aí na tela para vocês verem como que eu faço para desenhar bocas. Então, uma boca de frente eu vou começar ali com uma linha na vertical, uma linha na horizontal, que vai estar indicando o ângulo da boca. E depois eu vou estar usando linhas para representar aquelas partes importantes. Eu gosto bastante de dar ênfase nos cantos da boca, fazer a parte do meio da boca mais escurinha. Também eu gosto de fazer essas 2 bolinhas para representar o ponto de luz da boca. E na parte da pintura, essas 2 bolinhas eu faço com um tom claro, justamente para estar representando um ponto de luz. Outra coisa que não dá de ver aí agora, já que tá numa parte de line art, sketch, é que na pintura, entre a boca e a sombra que a boca faz, eu gosto de fazer uma linha clara, geralmente é o tom da pele, já que se você observar uma referência da vida real, você vai ver que tem essa linhazinha com um tom mais claro entre a boca e essa sombra que a boca projeta no nosso rosto. E o ângulo de 3/4 eu também vou fazer a mesma coisa, começar com uma linha na vertical e uma horizontal, e depois eu vou fazer ali as linhas para estar representando as partes importantes da boca. Geralmente eu começo com o formatinho de V que a gente tem na boca lá, como eu mostrei no formato da boca. E uma coisa também que você tem que lembrar é que uma parte da boca fica maior que a outra, assim como nos olhos, já que tá em um ângulo de 3/4, então uma parte é mais vista do que a outra. E para desenhar a boca e o ângulo de perfil, eu imagino que ela tem esse formato, então quando eu vou desenhar a boca, eu desenho uma linha na horizontal. Eu acabei não desenhando aí, mas eu recomendo que vocês desenhem. Então, depois de desenhar a linha na horizontal, você vai estar fazendo esse formato. E percebam que a linha que se conecta até o nariz e a linha que se conecta ao queixo, ela é meio curvada. Claro que isso vai depender da referência, já que existem várias variações. Tem um macete também para desenhar bocas em ângulos de perfil, que é lembrar que vai ter uma seta saindo, uma seta entrando, uma seta saindo e outra entrando. Também percebam que o lábio superior, ele se sobressai ao lábio inferior.
Claro que também isso vai depender, já que existem várias variações. Além do macete da seta saindo e entrando, também existe o macete da escadinha, que eu falei na parte 1, então fiquem aí com o replay. A parte do nariz, da boca e do queixo faz essa escadinha, que é um macete para você desenhar essa parte que é bem chata de desenhar, vou ser sincera. Mas se você lembrar que faz essa escadinha, fica mais fácil na hora que você for desenhar essa parte. E é assim que eu faço para desenhar a boca de frente, 3/4 e perfil. Eu também gosto bastante de desenhar ela um pouquinho aberta, como se você conseguisse ver um pouco ali do dente. E para desenhar ela da mesma forma, só muda que vai ter essa abertura meio oval, às vezes um pouquinho mais quadrada, às vezes mais redonda, onde você consegue ver ali parte do dente. Eu também gosto de desenhar a boca mais simples, assim como nos olhos. Às vezes eu faço só uma linha, às vezes é uma bolinha meio oval para representar ela aberta. E quando eu quero fazer ela sorrindo, eu faço um formato de coração. Vamos de bônus. Como desenhar dentes. Partes importantes. Em uma visão de frente, nós vamos ter os incisivos, que são 4 dentes, 4 em cima, 4 embaixo. Vamos ter o canino, que são os dentes mais pontudos, que é o que a gente vê em vampiros. E são 2 caninos em cima, 2 caninos embaixo. A gente também vai ter os pré-molar, que são 4 em cima, 4 embaixo, 2 na direita, 2 na esquerda. Por ser uma visão de frente, a gente não consegue ver todos os dentes, então numa visão onde a gente consegue ver todos os dentes, a gente vai ter os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. E lembrando que nos molares, o último dente é o siso, que são os últimos dentes a nascer. No total, a gente tem 32 dentes, 16 em cima, 16 embaixo. Então, no total, nós vamos ter 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. E lembrando que nos molares inclui os 4 dentes do siso, que são os últimos a nascer. Vendo referências da vida real, você vai perceber que uma boca aberta, quando ela tá sorrindo, você vai ver os dentes incisivos, os caninos e os pré-molares. Dependendo do ângulo, você chega a ver os molares também. Lembrem que o dente tem uma forma 3D, então quando vocês forem desenhar, imagina que ele é tipo essa fita aí, na hora que você for desenhar, já que ele tem uma forma 3D. E também percebam que os caninos, eles se encaixam. Percebam que o canino de baixo, ele vem um pouquinho antes do canino de cima. Outra coisa, lembrem que a gente tem a gengiva, então quando vocês forem desenhar uma boca aberta, como essa daí da referência, lembrem de fazer a gengiva. Outra coisa também, não façam os dentes quadrados, desenhem apenas um contorno dele, que fica bem melhor do que fazer eles quadrados. E onde os dentes de cima e os dentes de baixo se encontram, acaba ficando mais escuro, então lembrem de fazer isso também. Desenha mais algumas bocas aí pra vocês verem, mas basicamente é assim que eu faço pra desenhar a boca e os dentes. Em outros desenhos que eu fiz, eu gostei bastante de ressaltar o canino, mas eu também gosto de desenhar bastante o dente assim, escurecendo nos cantos e com um tom claro para representar o branco dos dentes. E mais um bônus é de como desenhar a língua. É bem fácil desenhar a língua. Se for uma boca ali aberta que vai estar aparecendo a língua, geralmente ela tem esse formato redondo. E o que você vai fazer é usar as sombras ali nos dentes pra tá dando um formato ali dessa língua mais arredondada. Às vezes você pode fazer essas rachurinhas, que fica legal também. Ela também faz um formato meio que de coração, dependendo ali da língua que você quer fazer. E agora, se for uma língua que tá saindo pra boca, né, uma pessoa, por exemplo, dando língua, lembrem que a língua, ela vai afunilar. E também você pode fazer ali as rachurinhas pra deixar mais legal a língua. Como eu desenho o nariz? Não vamos ter partes importantes do nariz, já que eu não desenho ele de forma realista, eu desenho ele de forma estilizada. O que eu faço é usar 2 triângulos invertidos para estar representando o nariz e eu só acabo manipulando essas formas para cada ângulo. Então, em um ângulo de frente, eu vou começar ali com uma linha na vertical, vou estar desenhando esses 2 triângulos invertidos. E no triângulo de baixo eu vou estar usando sombras para estar representando o formato desse nariz. E o ângulo de 3/4 vai ser a mesma coisa, só que com a linha ali um pouco virada, já que é um ângulo de 3/4. E o ângulo de perfil eu também vou fazer ali os 2 triângulos invertidos e tá fazendo o formato de nariz. Um detalhe é que eu não gosto de desenhar narinas em ângulos de frente e nem de 3/4. Eu só desenho narinas em ângulo de perfil ou quando o nariz está sendo visto de baixo. Vocês também podem perceber que o triângulo de cima é maior que o triângulo de baixo. E o motivo pelo qual eu faço assim é porque o triângulo de cima me ajuda a localizar como que eu vou desenhar essas rachuras que eu gosto de fazer na zona do blush nos meus desenhos.
E eu posso usar essa base de 2 triângulos invertidos para desenhar diferentes tipos de nariz. O que eu mais gosto de desenhar é o nariz mais triangular mesmo, mas eu consigo usar essa base para desenhar diferentes tipos de nariz. Já que temos diferentes tipos de nariz, seja de frente ou de 3/4 ou até de perfil, já que vamos ter nariz mais redondos, nariz mais arrebitados, com várias nuances. Então é só você lembrar que existem vários tipos de nariz e que se você quiser usar essa base aí que eu tô mostrando, ela dá de fazer isso. Mas eu recomendo que vocês também aprendam a desenhar o nariz de forma mais realista. Essa daí é a forma como eu desenho e é como eu gosto de desenhar. Isso daí é uma base, mas eu não desenho ela quando eu vou desenhar nariz, já é automático pra mim, eu só imagino ela e eu desenho o nariz. E eu também imagino essa base no nariz, mais uma base pra pintar o blush. Ambas são imaginárias, já que eu acabo não esboçando, aplicando no desenho, eu só imagino elas. E tá aí um exemplo de um desenho de como que eu imagino essa base imaginária da base do nariz, mais a área do blush. E eu também gosto de desenhar o nariz assim, geralmente é com essas linhas meio rabiscadas, às vezes só uma linha, e aquelas linhas na parte do blush. E o que vocês podem perceber sobre o nariz é que eu nem desenho muito assim o nariz, eu desenho mais a sombra no nariz para estar representando o formato do nariz. Eu acho que deu de entender. Orelhas, partes importantes. Em uma orelha a gente vai ter o hélix, a concha, o anti-hélix mais a fossa, o tragus, o antitragus e o lóbulo. Essa é uma orelha em um ângulo de perfil e saibam que existem muito mais nomes para partes da orelha, mas para mim essas daí são as mais importantes. E se você, assim como eu, também gosta de desenhar orelhas de elfos, você vai perceber que não muda nada. A gente vai ter ali o hélix, a concha, o anti-hélix mais a fossa, o tragus, o antitragus e o lóbulo. A única coisa que muda é só o formato ali, mas de resto é a mesma coisa. Como eu desenho as orelhas? Vou começar com uma orelha em um ângulo de perfil, e para você saber o formato da orelha, é só você lembrar que ela vai fazer um formato parecido com um ponto de interrogação. Depois o que eu faço é usar algumas linhas para representar as partes importantes da orelha e também fazer algumas sombras, sendo elas ali na parte do anti-hélix e da concha, já que são partes que não recebem tanta luz. Em um ângulo de 3/4 eu vou fazer a mesma coisa, só muda que a orelha vai estar sendo um pouco menor, né, já que ela vai estar sendo menos vista. Em um ângulo de frente ela vai estar sendo menos vista ainda. Ela fica menor e ali na parte do hélix acaba ficando mais fino, já que está em um ângulo de frente, essa parte não é tão vista. Então para desenhar a orelha em um ângulo de perfil 3/4 e a de frente é só você lembrar que vai ter um formato ali de um ponto de interrogação e que também na parte ali do anti-hélix a gente vai ter um formato de Y. E para desenhar a orelha de costa, eu penso que ela tem esse formato. Então, em uma orelha que você tá vendo ali uns 70% dela, ela fica mais ou menos desse jeito. Já uma orelha que, digamos, tá 100% de costa, dependendo da orelha, né, você vê ela nesse formato, onde a concha tá sendo mais vista. E já em uma orelha que você tá vendo um 90%, que é geralmente o que eu mais vejo quando eu observo em referência, é desse jeito aí que você vê bastante ali do hélix, né, e vê um pouquinho ali dessa voltinha. E lembrando também que a orelha que você vê mais ou menos um 90%, pode ser a orelha 100% de alguém, já que varia bastante, né. Quando eu vou desenhar a orelha mais simples, geralmente eu só faço esse formato aí com uma sombra, que seria ali a parte do anti-hélix. E, gente, é assim que eu faço pra desenhar as partes do rosto. Lembrando que na parte 1 eu mostro pra vocês como que faz pra localizar cada uma dessas partes no rosto. Então, se você ainda não viu esse vídeo, o link dele vai estar na descrição e também aí nos cards. E agora que vocês sabem como que faz pra desenhar cada uma dessas partes do rosto, pratiquem elas bastante. E eu espero que tanto a parte 1 quanto essa parte 2 possa ajudar o vídeo de alguma forma. E lembrando que os vídeos que me ajudaram a como que eu faço pra desenhar as partes do rosto também vão estar aqui na descrição, então recomendo que vocês vejam. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta o que você achou. Se você ainda não for inscrito, se inscreve. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Bye!